para dar início. Não foi a chuva, não foi nada que nos impediu de estar aqui para adorar o nosso Deus. Hoje eu estava lendo um salmo, queria ler junto com a igreja. Amém? É o Salmo 101. Salmo 101. Estamos, em tempo de jejum e oração, orando pela igreja do Senhor. Não estamos orando por causa do nosso irmão, nem estamos orando por causa do pastor, estamos orando por causa de Deus. Deus que nos pede para que nós possamos orar, jejuar, nos consagrar e nos preparar para a volta dele. Diz assim o Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que as ocultas calunia o próximo, e a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo o que andam em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Tremendo esse salmo, né? É um salmo de Davi. Que ele possa falar ao nosso coração e que ele possa nos chamar, a santidade, como nós temos orado e jejuado essa semana, para que Deus nos ensine e nos mostre aonde ainda precisamos de conserto, aonde ainda precisamos chegar mais perto do Senhor. Vamos estar orando, vamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor. Ah, Senhor, grande é teu nome, Pai. Grande é o teu nome, Senhor, e digno de ser louvado. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Te louvamos, Pai, nesta noite. Nos prostramos diante da tua presença, Pai, que é santa e que está aqui neste lugar. Não importa se somos 1, 2, o que importa é que o Senhor está aqui. E nos colocamos diante de ti, Pai. Ah, Jesus, queremos te adorar. Queremos te exaltar na beleza da tua santidade, Pai. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Exaltado seja no meio da tua igreja, Senhor. Te adoramos, Paizinho. Fica conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, venha invadir este lugar. Venha, Senhor, a nos tocar. Venha nos moldar, Espírito Santo. Oh, Senhor. Grande é teu nome, Pai.
Aleluia. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teus santos montes, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, o que nos ajuda contra o inimigo, e por isso diante deles nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo, e por isso diante deles nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo, 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 santo é teu nome, Senhor. E céu. Glorificar seu nome, Senhor, amém? A honra de todas as palmas, adoro o Senhor nessa noite, glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são os maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrisse o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são os maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrisse o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Santo, santo, Aleluia. Cada dia vamos rompendo em fé, crendo que o Senhor está na direção das nossas vidas. Amém? Queridos, vamos agora ouvir a palavra que o Senhor preparou para nós nesta noite. Chamar nossa irmã Liene. Vai estar ministrando a palavra que não é dela, é a palavra que é de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, Pai, que nesse momento, Senhor, a boca dela não seja mais dela, mas seja a tua, Senhor. Fala através dela, Pai. Usa a tua serva, Senhor, para falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos, a paz, igreja.
A irmã me fez prestar atenção numa coisa que eu estou combinando aqui com a mesa. Eu estou combinando com a mesa e com as flores. Mas é coincidência, tá? Foi coincidência. O vestido é rosa no mesmo tom da mesa. Coincidências de Deus. Então, tá, vamos ler aqui a palavra do Senhor em 2 Reis 18. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei aberto e fechou. 2 Reis, capítulo 18. 18 de 2 Reis. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz o seguinte. 2 Reis 18, 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O último versículo, 7. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, que se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Amém, irmãos. Irmão, podem assentar. Irmãos, esses 2 capítulos do livro de Reis, capítulo 18 e capítulo 19, são 2 capítulos tão ricos, que dá para tirar umas 200 pregações desses 2 capítulos. Porque quanto mais você lê, mais o Senhor fala contigo. E cada vez que você lê, você entende de uma forma diferente, porque são 2 capítulos muito ricos, irmãos. Irmãos, eu tinha preparado aqui uma palavra, mas eu vou falar bem pouco a respeito, mas o que era importante nesse capítulo. Ezequias foi o 14º rei de Judá. Ele não se inspirou na sua família, porque o ideal, geralmente, é você ter uma família, tem pai e mãe, e você olha para o seu pai, admira o seu pai ou admira a sua mãe, e você quer ser como ele. Ezequias é filho de Acais. Acais foi o pior rei de todos os 20 reis que teve Judá. Acais, o pai de Ezequias, foi o pior rei que teve, o pior. Então, ele reinou junto com Acais, seu pai, mas quando Acais morreu, ele tinha 25 anos, e ele reinou aí absoluto. E o seu pai foi um homem muito mau, foi um rei muito mau. Ele destruiu a casa do Senhor, ele adorou a deuses pagãos, ele destruiu o altar do Senhor. Ele queimou o seu filho, oferecendo a deuses pagãos, ele queimou o seu filho. Quando eu li isso, eu fiquei muito horrorizada. Ele queimou o seu filho para que a sua terra fosse fértil, para que suas plantações fossem férteis. Ele queimou o seu próprio filho, esquecendo dos preceitos do Senhor, esquecendo quem foi Davi, esquecendo quem foi Moisés. Então, ele foi um rei dos todos os reis. Ele foi o rei mais ruim que teve Judá. E o seu filho, após sua morte, seu filho começou a reinar e se chamava Ezequias. E Ezequias fechou os olhos, ele teve como exemplo o seu pai. Ele fechou os olhos para tudo que o seu pai tinha feito e ele resolveu mudar, fazer uma mudança geral em tudo, porque viu que tudo que o seu pai fazia, tudo que o seu pai fez, não o fez prosperar, não o fez crescer e não aproximou ele de Deus. Então, ele mudou tudo. Ele quebrou todos os altares que o seu pai ergueu, quebrou os altares que o seu pai tinha feito dentro do templo, ele mandou a destruir todos os altares dos bosques, porque o certo era
oferecer o holocausto ao Senhor em Jerusalém. Tinha o holocausto oferecido em todos os lugares, ele mandou destruir todos os bosques, mandou acabar com tudo, trouxe tudo de novo para a casa do Senhor, para o templo, e ofereceu culto ao Senhor. Irmãos, nós temos que muitas vezes enxergar com os olhos espirituais. E ele destruiu tudo aquilo e acabou com tudo aquilo que era ruim para Deus. Ele se aproximou de Deus. Mas, irmãos, quando nos aproximamos de Deus, a gente tem que ir com fé e saber que o Senhor está conosco. Mas quando ele se aproximou de Deus e mudou tudo isso, o rei da Assíria, Senaqueribe, mesmo assim, eram 12 tribos. A Assíria já tinha destruído 10 tribos. 10, de 12 tinha destruído 10. E Ezequias estava na tribo de Judá. E ele estava assim um pouco assustado, temeroso, porque Senaqueribe destruiu 10 tribos, destruiu Judá. Só que ele viu que destruiu as 10, mas ele fez diferente. Ele mudou tudo o que ele precisava mudar, se aproximou de Deus e fez com que o povo se voltasse para Deus, largasse a idolatria. Irmão, ele acabou com tudo. Ele fez tudo voltar ao seu estado inicial, como deveria ser. E ali ele adorou ao Senhor. Só que ele tinha algo em suas mãos, que era o desejo e o sonho de Senaqueribe, o rei da Síria. Ele tinha em suas mãos o quê? Jerusalém, a capital de Judá. Ele tinha Jerusalém, a cidade desejada, a cidade da luz, a cidade linda, que era do rei Davi, Salomão, que era a cidade abençoada com muros altíssimos. Eu até anotei aqui o tamanho dos muros, eram muros muito altos. Olha só, o comprimento era de 4.018 de comprimento, quilômetros, né? 12 metros de altura e a sua base espessura era de 8 metros e 5. Era uma muralha muito grande que rodeava Jerusalém. E ele estava ali, protegendo com Deus, né, a cidade, e mudou tudo para que tudo se voltasse para Deus. Só que ele tinha nas mãos essa cidade abençoada. O que tinha na cidade? A Arca da Aliança, né? Com a vara de Moisés, as tábuas da promessa de Moisés também estavam ali. E era o desejo de Senaqueribe aquela cidade. Ele queria. Irmãos, para pensar, quem é Jerusalém? Meu irmão, Jerusalém somos nós. O diabo quer nos atacar, quer nos afrontar. Ele quer, irmãos, nos chamar para a guerra. Mas ele quer que a gente vá para a guerra com o nosso braço fraco. E ele esquece que existe um braço forte por trás de nós, que luta nossas guerras, que batalha nossas batalhas e que está à nossa frente. E ele desejou o quê? Desejou Jerusalém. Então ele foi e mandou uma mensagem para... Eu estou só resumindo, tá, irmão? Se eu for entrar em detalhes, vai demorar umas 5 horas. Então, ele foi e mandou uma mensagem para Ezequias. Eu tinha anotado aqui a mensagem. Ouve a palavra do rei da Síria. Não vos engane, Ezequias. Olha o que ele disse. Ele não afrontou Ezequias, ele afrontou o Deus vivo. Ouve a palavra do rei da Síria. Está escrito em 2 Reis 18, 27. Não vos engane, Ezequias, para intimidar Ezequias, porque não vos poderá aliviar da minha mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, como você diz. Ele menosprezou Deus. Certamente nos livrará o Senhor, esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Quer dizer, se eu conquistei as 10 tribos, conquistei Judá, ele já tinha invadido Judá, as cidades de Judá. Só que Jerusalém estava cercada pela muralha dentro de Judá. Se eu conquistei tudo aquilo, por que eu não vou conquistar você? Por quê? Isso, irmão, é intimidação. O diabo intimida. Quem intimida a gente? Quem é você para poder vencer? Quem é você para poder orar pelo enfermo? Quem é você para poder orar para uma pessoa ser ressuscitada? Para uma pessoa ter um emprego? Tudo isso, o diabo intimida você. Não deixe que ele te intimide, porque você é herdeiro do Senhor.
Nós somos filhos de Deus e temos o Senhor como nosso braço forte. Então, ele disse isso para Ezequias, só que, irmãos, ele podia falar na língua do assírio para Ezequias. Ele quis intimidar de uma tal forma, ele foi até o muro, ele mandou 3 servos dele, 3 homens da sua guarda muito importantes. Um deles era Tartã, que era o general, o outro era Rabsares, que era o oficial, e o outro era Rabzaque, que era o comandante. Mandou esses 3 ir lá diante da muralha e falar para eles o que o rei da Síria tinha falado. Que ele ia invadir, que não tinha Deus que pudesse impedir, e ainda falou na linguagem dos judeus, para intimidar o povo. Não acreditem em Ezequias, porque o Deus, ele escreveu com D minúsculo, o Deus de vocês não vai poder livrar da minha mão, porque eu vou invadir. Ezequias ficou meio desesperado, ele foi e mandou 3 servos dele também, né? Eliaquim, Sibna e Joá. Eliaquim era o administrador do palácio, Sibna era o secretário do rei e Joá era o escrivão. Esses 3 foram lá para poder ouvir. E eles entraram em desespero quando viram aquilo. Eles rasgaram sua roupa e chegaram lá, de sinal de humilhação. E chegou diante de Ezequias e disse, Ezequias, ele disse isso, mandou essa carta. E Ezequias mandou mensagem para Isaías, porque ele estava desesperado. Porque o que o olho vê, a minha mãe sempre fala, o que o olho não vê, o coração não sente. Agora ele viu as cidades sendo tomadas, viu tudo sendo destruído. Judá já tinha sido tomada, estava sitiado Jerusalém. E ele estava lá dentro, ele rasgou as suas vestes, se prostrou diante do Senhor e falou, Senhor, ele não humilhou a mim. Ele está falando mal de ti, Senhor. Senhor, seja comigo nesse lugar. Não deixe, Senhor, que o rei da Síria tome conta de Jerusalém. Irmãos, nós, como Jerusalém, somos a joia preciosa do Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. E essa muralha são os anjos do Senhor à nossa volta. Isso é fazendo uma analogia a esse texto. Jerusalém sendo nós, a muralha, os anjos, Senaqueribe e o diabo, tentando invadir, tentando procurar brecha, porque, irmão, onde dá lugar ele entra. A muralha está toda certinha, são os anjos do Senhor. Nós, dentro da muralha, somos Jerusalém. Nós temos que ficar na presença do Senhor. Não podemos deixar brecha nenhuma para que ele invada, para que ele venha nos intimidar e tirar nossa fé, minar nossa fé. Não podemos deixar. Não podemos, irmãos. Mas ele tentou falar por cima do muro, gritando para que o povo ficasse intimidado do outro lado. E Ezequias se prostrou diante do Deus vivo. Ele rasgou as suas vestes, se ajoelhou, se prostrou diante de Deus e falou para Deus, Senhor, essa batalha não é com essas palavras, estou trazendo as palavras para nós compreendermos com mais facilidade. Senhor, essa batalha não é só minha, essa batalha é nossa. Não permita, Senhor, que Senaqueribe invada Jerusalém, não permita que ele intimide o teu povo. Eu fiz o que era reto aos seus olhos, tenha misericórdia de mim. Irmãos, eu escrevi uma porção de coisas, eu não li nada, porque a palavra por si só ela fala. Então, ele se ajoelhou e orou. E esse cerco em volta de Jerusalém durou um dia. Um dia. Senaqueribe, o seu exército, irmãos, para você ter uma ideia, era o exército naquela época mais poderoso que tinha. O exército mais numeroso que tinha, o exército mais sanguinário que tinha. Onde eles passavam, eles deixavam rastros de sangue. Eles destruíram as 10 tribos, espalharam o povo. E ele queria mesmo era Jerusalém. Então, só em saber que era o exército de Senaqueribe, já deixava uma preocupação. Ainda mais ele com esse desejo de ter Jerusalém para ele. Ele queria destruir. Então, voltando, Senaqueribe se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor, rasgou as suas vestes e disse, Senhor, batalha a minha guerra. Porque a guerra, irmão, a sua guerra, a nossa guerra não é nossa, é do Senhor.
Quem se levanta contra o ungido de Deus, ele está batalhando contra Deus. Quem abre a boca, empresta sua boca ao diabo, porque profere mentiras, profere enganos, trazer contenda. Isso aí, irmãos, é dando brecha na muralha. Nós temos que fechar todas as brechas da muralha, para que o Senhor esteja conosco e estejamos protegidos pelos anjos do Senhor. Mas e o exército, irmãos, que estava do lado de fora? Todos acampados em volta de Jerusalém. Todos os homens de guerra com ódio no coração. E eles queriam invadir. Só que Ezequias fez o que era certo e reto aos olhos do Senhor e se humilhou e todos oraram. E o Senhor, irmãos, ele trabalha. E você pensa que Deus... Você está orando e muitas vezes você pensa, estou orando e Deus não responde. Irmãos, a gente não vê, é olhos espirituais. No mundo espiritual está tudo se movendo e a gente não enxerga. Por isso que nós temos que continuar orando. Muitas vezes o céu parece de bronze. Deus, a oração não chegou, irmão, a oração chegou. É batalha espiritual. Continua orando, não desiste de orar. Continua orando que o Senhor vai responder. O Senhor vai responder. E naquela mesma noite... Quando ele pensou, Senhor, e agora? Como será? Irmãos, naquela noite, o Senhor mandou um anjo, ele não mandou um exército, ele mandou um anjo. O anjo passou em volta da muralha onde estava o exército de Senaqueribe. E naquela mesma noite foram mortos 185 mil soldados. 185 mil. As pessoas, o diabo, ele é sujo, mas ele sabe que ele não pode tocar em nós. Mas o nosso Deus, ele guerreia nossas lutas. Quando Deus viu, você não vai... Deus falou para Isaías, e Isaías mandou mensagem para Ezequias, dizendo que ele não ia invadir. Mas, irmão, muitas vezes a gente vai, será que não vai? Está tudo parecendo que vai. O exército está ali, por que ele não vai entrar? É igual a muralha de Jericó, rodear aquela muralha gigantesca. Por que a muralha ia cair? Para a muralha cair, você tem que quebrar, tem que pegar um martelo, uma reta, você tem que ir lá, tem que pegar uma britadeira, você tem que... Não, é no grito. As coisas do Senhor são assim, no sentido espiritual. É obediência, dá as voltas e no grito você ganha louvando a Deus. E a muralha, irmão, ela não caiu de cima para baixo, ela caiu de baixo, ela começou a tremer embaixo, tremeu na base, irmão, cai tudo. E a muralha de Jericó caiu da mesma forma que o anjo chegou ali, irmão, um anjo passou e guerreou a guerra de Ezequias. E foram mortos naquela noite 185 mil soldados. Quando Senaqueribe acordou, ele olhou, irmão, só tinham corpos mortos no chão. Ele olhou, quem vai explicar? Quem vai explicar? Ninguém. Ele olhou e falou, deve ter pensado, o que aconteceu aqui? Cadê os soldados? Cadê os guerreiros? Irmão, todos no chão. Porque eles se levantaram, porque Deus ama que as pessoas morram? Não, eles se levantaram contra o Deus Todo-Poderoso. Eles desejaram o que não era deles, o que era do Senhor. E ali, Senaqueribe se levantou sem palavras, como diz hoje em dia, botou a viola dele no saco e meteu o pé. Ele foi embora, porque o que ele ia fazer ali? Ele ia guerrear sozinho? Deve ter sobrado só ou ninguém, porque a Bíblia não diz, só diz que foram 185 mil soldados mortos. E ele foi embora, porque para Nínive. Ele foi lá, que era a capital onde ele estava. Voltou para Nínive e ali o Senhor se fez presente naquele lugar e honrou Ezequias. Ezequias, o filho daquele malvado Acais, mas ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez tudo diferente. Ele buscou ao Senhor, entregou a vida dele e colocou a vida dele no altar. Mas eu vou colocar só um adendo, só uma observação, que antes de Senaqueribe tentar sitiar Jerusalém, Ezequias ficou meio preocupado. Ezequias falou, não, eu vou oferecer a ele um tributo.
eu pago um tributo para que você não invada Judá. Eu pago o tributo. Aí ele foi, quanto é o tributo? Olha quanto era, irmão. Ele exigiu 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Voltando para o nosso tempo, 300 talentos de prata são 10 toneladas e meia de prata. E 30 talentos de ouro é 1 tonelada e 50 ciclos de ouro. Ele pagou o tributo. Mas esse homem, tão terrível, recebeu o tributo, mas não cumpriu com a palavra. Mesmo assim, ele ia invadir. Aí foi que ele viu, ele fez o que era ao alcance dele. Irmão, o que é para você fazer, Deus não vai fazer, não. Se é para você dar o primeiro passo é seu. Não é de Deus. O primeiro passo é sempre nosso. Ezequias fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele fez o que era reto, o que era certo aos olhos do Senhor, acertou a casa do Senhor, colocou o povo em jejum, colocou o povo para adorar, instituiu o culto, destruiu a serpente de bronze que Moisés tinha instituído, destruiu tudo, orou ao Senhor. Mesmo assim ele ficou meio preocupado, ainda vou pagar o tributo, vai que ele não tenta invadir, né? Pagou o tributo, irmãos, mas mesmo assim ele tentou invadir. Aí não tinha mais o que ele fazer. O que ele ia fazer? Aí é quando Senhor, acabou as minhas condições, agora é contigo, Senhor. E o Senhor enviou o anjo, e o anjo batalhou naquela guerra e acabou rapidinho, em uma noite, irmão, em uma noite. Aí você pensa, eu estou dormindo, será que Deus está me vendo? Irmão, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. O céu está sendo movido, os anjos celestiais, está tudo movendo para que o seu problema seja resolvido, para que o Senhor esteja na sua peleja, esteja na sua causa. Não precisa você temer, porque o Senhor é contigo. Ele é o Deus de Ezequias, ele não mudou, quem muda somos nós. Mas o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, eternamente, ele será o mesmo Senhor. E Ezequias foi com o Senhor, e ele reinou 29 anos em Judá. 29, ele começou a reinar com 25, reinou 29 anos. E foi o melhor rei, assim, que depois que ele acertou a casa do Senhor, o melhor rei que teve, e o pai dele foi o pior. Então, muitas vezes você vê uma pessoa que tem uma família ruim, aquela pessoa, irmão, ore, você vê uma pessoa que tem uma família desdenha, aquela família ali, ele era uma família que eu tenho que me afastar. Não, a gente tem que orar. Nós somos luz, a gente tem que chegar onde está a treva e pum, clareia tudo. Nós somos luz. Nós somos luz para clarear a escuridão. Então é isso, irmãos, a palavra que o Senhor me deu. E tem aqui uma partezinha que eu anotei. Só vou ler isso só. Que o Senhor tinha... Só um minutinho. Lições que tiramos desse capítulo. O anjo do Senhor é o sentinela ao redor de quem o teme. O Senhor nunca nos desampara. Deus não muda. Foi o que eu disse. A muralha de Jerusalém é como os anjos do Senhor. Senaqueribe é como o mal. Jerusalém somos nós. Vamos nos preservar. Vamos buscar o Senhor. Esses 21 dias de oração, irmãos, é para nós buscarmos a Deus. Tem vezes que outro dia eu perdi uns minutinhos, saí correndo. Falei, meu Deus, perdi uns minutos, perdi a hora e corri para orar. São momentos que a gente tem que, onde você estiver, emendar a oração, porque o mundo jaz no maligno. E nós temos que colocar nossa vida no altar. Temos que buscar o Senhor, para que o Senhor, quando lutar as nossas guerras, a gente tem que dar tudo de nós. Nós temos que dar tudo de nós. E depois, o que nós não podemos fazer, nós podemos deixar com Deus, porque Deus é todo poderoso. Ele pode tudo. Então, se os irmãos quiserem ler depois, está em 2 Reis, que nós lemos 2 Reis 18 e 19, os 2 capítulos, Isaías 36 e 37, e 2 Crônicas 32 e 9. Está tudo aqui falando a respeito desse assunto de Senaqueribe e a invasão de Jerusalém. Que nossa Jerusalém esteja preservada, que nós preservemos nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa língua, que nós venhamos ser próximos de Deus, que o Senhor venha forjar o seu caráter em nós, que nós venhamos ser diferentes, que quando alguém chegue para você e fale assim, eu vou pegar a irmã Ana como exemplo, tá? Chegue assim para a irmã Ana,
irmã Ana, você sabia que o irmão Adailson, a irmã Ana é sábia. Irmã, vamos orar pelo irmão Adailson. A pessoa que vai tentar fomentar algum problema, ela não vai ter armas, porque quando nós repreendemos na mesma hora, irmã Liene, o irmão tal, ou lhe ouvi, você viu o irmão, então vamos dobrar o joelho aqui, pega o irmão que está inventando a história ou fomentando, puxa ele, bota, vamos orar aqui, irmã, orar agora? Não, vamos orar agora, porque, irmãos, a nossa boca tem que ser lábios abençoadores. Nós temos que repreender e fechar todas as brechas, porque existe aquela história que você diz uma palavra no começo de uma fila de 10 pessoas. Você diz um textozinho pequeno de 3 palavras. Quando chega na ponta da fila, é uma história totalmente diferente. Ali falou cavalo verde, aqui está padaria com leite. Então, a gente tem que evitar isso. A gente tem que tapar tudo, irmãos. Jesus está voltando. E quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar, mostre-me suas mãos. Aí você vai mostrar. Será que você vai ter coragem de abrir a mão? E mostrar as suas obras ao Senhor? Ou será que você ficar retendo, porque vai passar tudo na sua frente que você fez? Então, vamos pedir perdão a Deus das nossas falhas, nossos pecados. Nós somos pecadores, né, irmão? Do pecado original. Então, a gente tem que pedir perdão ao Senhor todo dia. Nós não somos santos. Nós procuramos nos santificar todos os dias. Então, vamos buscar o Senhor para que o Senhor seja sempre o nosso Deus, que nos guerreia nossas guerras e esteja conosco em todos os momentos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra abençoada, né? Que nós possamos refletir naquilo que Deus falou nessa noite, porque nós estamos em momento de oração, de jejum, de santificação. O povo de Deus muitas vezes não quer se santificar, né? Não quer deixar o que está errado. E muitas vezes nós não queremos deixar o que está errado porque a gente acha que não somos nós que estamos errados. Sempre é a outra pessoa que está errada. Nós sempre jogamos a culpa no outro. Não. Mas nós temos que pedir ao Senhor que esses 21 dias sejam dias que nós possamos realmente buscar a face do Senhor e perguntar para Deus e deixar o nosso ouvido espiritual aberto para que nós possamos ouvir Deus falar aquilo que precisamos consertar na nossa vida. A cada dia, irmãos, nós precisamos ser mais e mais perfeitos para que um dia nós possamos estar com o Senhor. E Ezequias entendeu isso, né, irmã? Mesmo a família dele, o pai dele, vinha fazendo as coisas totalmente erradas, ele não seguiu o errado. Não seguiu o errado. E muitas vezes nós seguimos o errado, e às vezes nem é nosso pai, nossa mãe, nem às vezes é alguém tão próximo de nós. Mas é tão fácil seguir o errado. Em todo os sentidos. É muito fácil seguir o errado. Seguir o certo. O caminho correto do Senhor precisa de oração, de jejum. Precisa de muito da palavra do Senhor entrando dentro de nós e nos lavando com a água que vem do trono de Deus. E Ezequias, ele entendeu. E ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Que nesse momento eu vou pedir para o irmão Romário estar ministrando um louvor. Se coloca diante de Deus. Se você quiser ficar de joelho, se quiser ficar sentado, quiser ficar em pé, não importa. O que tem que estar de joelho diante de Deus é o teu coração. E dizer, Senhor, até hoje eu errei nisso. Espírito Santo de Deus, começa a revelar, a começar por mim, Senhor.
aquilo que nós ainda precisamos estar tirando de dentro de nós. Coisas que nós ainda, Pai, cometemos erros e que muitas vezes nós não queremos nos consertar, porque muitas vezes o pecado nos agrada, Senhor. Mas que nessa noite, coloque o teu coração diante do Senhor. Vamos colocar os nossos corações na presença do Senhor, para que o Senhor venha e lapide, e mude, e transforme, e cure. Vá lá no mais profundo da nossa alma, das feridas que muitas vezes nós temos e que nos fazem pecar. Mas o Senhor é aquele que sara nossas feridas. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, pois eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, integrar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. E quando o anjo oferecer, as trombetas vão soar, por Deus vai levantar terra, céu e mar. Vou levar meus problemas pra Deus, integrar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Oração. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Queridos, vamos estar passando por um momento.
Se você trouxe uma oferta, se você trouxe o teu dízimo, você pode vir no altar do Senhor, amém? E trazer. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, apenas uma canção, não é o que queres de mim. Ansiando eu te busco ao Senhor, que tudo pode ver, quere o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Irmãos, vamos orar pelos pedidos de oração, porque os pedidos estão aqui porque nós confiamos que todos os dias que tem culto são orados, tem oração, são apresentados ao Senhor, e nós sabemos que o nosso Deus, Ele nunca desiste de nós. Senhor amado, entrego, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, em Tuas mãos, apresento a Ti. Senhor, cada um, Senhor, que confiou, Senhor, cada membro que confiou, trouxe o nome de outras pessoas, e apresentamos a Ti, Senhor. Seja, Senhor, com seus olhos como chama de fogo. Contempla, Senhor, a cada vida, a cada necessidade, a cada pessoa, Senhor, que tem enfermidade, aqueles, Senhor, que estão precisando de uma porta de emprego, aqueles, Senhor, que estão afastados dos seus caminhos, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Senhor, apresento a Ti, Senhor, apresento esses pedidos, apresento também aqueles, Senhor Jesus, que pediram, Senhor, ainda não colocaram o nome aqui, mas ainda vão colocar, porque nós sabemos que Tu és o Deus batalhador de nossas guerras. Eu entrego em Suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar, irmãos, pelos ofertas. Senhor amado, entrego, Senhor Jesus, as ofertas, os dízimos em Suas mãos. Senhor, o Teu povo, Senhor Jesus, tem sido fiel a Ti. Senhor, a Tua casa precisa de manutenção. Tu não precisas de nada de nós, Senhor. Nós é que precisamos de Ti, mas temos que ser fiéis, Senhor, a Tua palavra. Está aqui, Senhor, eu apresento aqueles, Senhor Jesus, que gostariam de ofertar e não puderam, aqueles que gostariam de dizimar e não conseguem porque não têm um emprego. Abre as portas da facilidade, abre a porta do emprego, abre a porta numa parede onde não tem porta, onde muitas vezes a pessoa olha e fala: ai, está tão difícil e impossível. Tu és o Deus do impossível. Entrego em Tuas mãos, abençoa a dispensa de cada um, as mãos de cada um, abençoa, Senhor, o salário, que eles venham, Senhor Jesus, cada dia, Senhor, ver a Sua palavra se cumprir, Senhor, que Tu és fiel, Senhor. Entregamos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados, amém? Porque
Nunca é em vão quando estamos na casa do Senhor. Eu queria dar 2 avisos rapidinho. O primeiro é sobre o dia sábado, dia 18, que foi marcado o evangelismo. Então, ainda está em obra aqui na frente. Está chovendo, a obra hoje parou. Eles iam asfaltar, iam começar a asfaltar hoje, mas se continuar chovendo, não vai poder. Então, a gente não vai dizer, não vai ter. Fiquem atentos o que vai ser colocado no grupo da igreja. Amém? Deus é que sabe o que vai acontecer. Se vai asfaltar até sábado, se não vai. E o evangelismo vai ser no dia certo que o Senhor marcar. Nós já adiamos, né, uma vez. Se for preciso, a gente adia de novo. Porque não tem como a gente fazer evangelismo do jeito que está aqui fora. Está cheio de lama. E se tivesse o sol, estaria cheio de poeira. Então, a gente vai estar colocando no grupo da igreja se vai ter ou não vai ter. Amém? Esse é um dos avisos. O outro aviso é que domingo, na parte da manhã, no culto da manhã, às 9 horas, vai acontecer um concílio aqui na igreja. O que é um concílio? É uma reunião. Reunião de quê? Reunião dos membros. O que é membros? São aqueles que vieram aqui na frente um dia e fizeram um voto com a igreja. Esses são membros. Outros que não fizeram isso não são membros ainda, são visitantes, até eles que quiserem fazer parte da igreja. Amém? Então, é um assunto importante. E é necessário a presença dos membros para que essa reunião aconteça. É um assunto importante para a igreja. Então, nessa hora, os membros, né, precisam, né, dentro do possível, é lógico, ninguém vai largar emprego, ninguém vai fazer isso para vir. Mas dentro do possível, estar aqui na casa de Deus para que a reunião aconteça. É um assunto que precisa ser colocado para a igreja. Amém? Então, sábado, vamos estar colocando no grupo da igreja se vai ter ou não o evangelismo. E domingo de manhã, 9 horas, o nosso concílio. E ele só vai acontecer se tiver uma quantidade de membros presentes. Amém? Qualquer dúvida pode me perguntar, por favor, no privado. Amém? Vamos estar encerrando. Vamos ficar aqui na frente? Vamos encerrar junto hoje?